Está no ar mais um episódio do podcast Autismo Sem Culpa. Hoje eu e a Alexandra Duarte temos a honra de receber a honra pausada mesmo, gente, porque uma amiga muito especial é a Viviane Braga. Eu tô com o currículo dela aqui, mas eu nem sei como apresenta a Vivi. Gente, eu amo a Viviane Braga, mas vamos lá pro currículo, né? O pessoal adora um currículo lá. Profissional de educação física, psicopedagoga, especialista em psicomotricidade e neuropsicomotricidade, formação em análise do comportamento. Coordena uma equipe que trabalha com crianças com desenvolvimento atípico na estimulação motora, atividades físicas adaptadas e psicomotricidade. Cofundadora do projeto Te Amamos, que é um projeto de acolhimento de famílias com pessoas com TEA, transtorno do espectro do autismo, e promove encontros e eventos que levam informações sobre autismo. Essa é a Vivi. Muito prazer, Vivi! Seja bem-vinda, Vivi. Muito feliz de ter você aqui. Muito obrigada, né? Uma alegria poder participar desse momento com vocês, né? Para mim é uma honra também estar nessa mesa com você, Carlinha, com a Alexandra, né? E eu acho que vai ser um bate-papo bem gostoso mesmo, né? A questão do currículo aí, eu acho que é bacana, né? Assim, o pessoal saber a formação e tudo, mas o que o currículo não fala, às vezes, né? É o amor que a gente tem, né? Essa paixão, eu falo que é um chamado, um propósito, né? Então, assim, eu estou aqui com muita alegria, poder desfrutar desse momento com vocês. Eu quero, né, começar já te fazendo uma pergunta, que a gente já estava conversando ali nos bastidores, que eu fiz para você a pergunta assim, como, né, e quando começou, né, esse seu trabalho com crianças, né, com autismo, crianças autistas, na verdade. Bom, assim, na verdade, hoje, a gente fala muito em criança, né, Alexandra? Mas, assim, hoje eu tenho alunos bebê, né? Uhum. Criança, adolescente, jovens, né, também. Então, assim, é muito bacana, a gente vai entrando, né, e vendo, assim, como que é esse mundo e as possibilidades que existem, né? Uhum. E, assim, como que eu entrei nesse trabalho, foi um chamado mesmo. Não dá para falar diferente, né? Desde a minha formação, como eu comentei com você, eu sempre gostei de trabalhar com pessoas com deficiência, né? Então, meu estágio foi com pessoas com deficiência visual, trabalhei também com surdos, né? Então, assim, eu tive sempre esse olhar, né? Eu brinquei com a Alexandra, Carlinha, que até quando eu estudava, então eu tinha uma amiga que tinha uma deficiência física e eu gostava de carregá-la na escola, né? De levar ela para a educação física. Então, assim, sempre tive, acho que, esse chamado, né? Mas com o autismo, uma cunhada minha estava fazendo um doutorado, né, em Recife, e o tema dela era autismo, mandava para mim, né, ali a tese dela, e falava, Vivi... Vou fazer um parêntese, porque ela vai falar o nome da cunhada, muita gente que acompanha o podcast vai saber. Por favor, fala o nome da sua cunhada. É a professora Ana Flávia Teodoro, né, que eu amo demais, admiro como profissional e como pessoa, e tem feito uma grande diferença, né. Fala bastante sobre inclusão. Sim, na área de autismo, né, e hoje ela está na Universidade Federal de Goiás, trabalha na coordenação ali, né. Então, em uma oportunidade também, acho que vale a pena a gente... Com né? certeza, ela vai estar aí. Fica o convite. E, então, assim, é uma pessoa maravilhosa. E ela fazendo esse trabalho lá, esse doutorado, e mandava para mim algumas coisas. Vivi, olha que interessante, isso parece com você e tudo, né? E eu estava um tempo fora da minha área, né? Da área de educação física. Mas surgiu uma oportunidade para eu voltar. Uma amiga minha falou, olha, vem aqui para a gente conversar, para você voltar a trabalhar com a gente na área de natação. E chegando lá, tinha um aluno com autismo, né? E o professor dele ia sair, porque tinha passado um concurso, e ninguém estava apto para dar aula para ele. E ela falou, Vivi, esse aluno aqui é para você. Eu te chamei porque eu tenho certeza. Eu falei, mas eu nunca trabalhei nessa área, né? E tudo, aquela questão. Aí ela falou, não... Você vai dar conta. Eu falei, então vou fazer o seguinte, vou dar uma aula para ele, e se a gente ver que foi bacana, né, assim, que foi bom para mim e para ele, né, para ambos os lados, essa troca, essa afetividade, que é importante, vou pegar ele. E, assim, foi uma experiência, eu falo que maravilhosa. Nessa aula, ele tinha uma acompanhante, né, uma T, uma acompanhante terapêutica, e aí, nessa aula, ela falou para mim, Vivi, eu nunca vi ele ficar com alguém a primeira vez como ficou com você. Então, a gente teve, né, essa empatia, assim.
E foi muito gostoso. E a partir daí, né, Alexandre, eu comecei a estudar, né, e fui fazer outras formações, e a ler mais, e começaram a surgir outros alunos. Então, foi assim que eu entrei nessa área. Foi em que ano isso, Vivi? 2015. 2015. Isso. E como profissional da área de educação física, quais são os benefícios, né, que a atividade física promove para a criança com autismo, para a pessoa com autismo? Sim, para a pessoa com autismo, né? A atividade física, como a gente sabe, ela é benéfica para todo mundo, né? Então, assim, aqui a gente está falando de atividade física e tem o exercício físico, né? Atividade física, o que que seria? Toda atividade que promove um gasto calórico, né? Um movimento. Então, por exemplo, subir uma escada, lavar uma louça, né? Tudo isso é uma atividade física, certo? Agora, o exercício físico seria uma atividade física, né? Com regras, com repetição, planejada, né? É legal fazer a distinção. Acho que é importante, assim. Sim. Então, a atividade física no nosso dia a dia é importante? É importante, né? Porque a gente tem dados e pesquisas, por exemplo, sobre obesidade, porque devido ao sedentarismo, né? Está relacionado com essa atividade física também, não só com o exercício físico, né? Há um tempo atrás, por exemplo, era considerado pessoa que desse 10 mil passos, ela não era sedentária, 12 mil passos, e tudo isso foi mudando, né? No nosso contexto. Mas, assim, a atividade física é importante e o exercício também. Então, para a pessoa com autismo e para todos que estão ouvindo aqui, né, a gente sabe que isso traz muitos benefícios, né? A nível cognitivo, né? Porque estimula, dependendo da atividade física, oxigena o cérebro, estimula ali, você pensa melhor, ajuda na memória. Tem a questão, por exemplo, do corpo mesmo, né? Falei sobre a obesidade agora, né? E a obesidade, ela traz sérios riscos para a saúde, né? Então, questões de problemas cardíacos, né? Então, assim, tudo isso, o exercício físico vai ajudar a pessoa a ter uma qualidade de vida melhor. E não é diferente para a pessoa com autismo. Agora, tem uma questão, porque, assim, dentro do autismo, eu penso que 40%, mais ou menos, assim, de acordo com estudos e pesquisas, as pessoas com autismo têm problemas de coordenação, né? Então, problema com o movimento. Então, é um fator que ainda é mais importante ele estar trabalhando nessa questão. Eu costumo falar com os pais, assim, porque a questão quando acho que uma mãe recebe um diagnóstico, né, da criança ali, do bebê com autismo, deve vir um turbilhão de coisas na cabeça dessa mãe, né? Como é que vai ser a vida do meu filho? E, às vezes, ele tem um problema na fala, ele tem problemas de interação, ele tem problemas de socialização. Então, são muitas questões para essa mãe, né? Para essa família. E acho que a última coisa que ela pensa, naquele momento, que se pensava, que hoje já está, assim, devido à informação que a gente tem recebido e a estudos, está mudando, era essa questão do movimento, da atividade física, de colocar ele no esporte. É como se fosse algo mais acessório. A mãe preocupada com a terapia. Né? Assim, tipo com o desenvolvimento cognitivo, né? Com as questões pedagógicas, com as questões de escola. Tudo isso é importante. E mesmo porque, dentro do autismo, a gente sabe que existem muitas comorbidades, né? Então, quando ela recebe um diagnóstico, ela está preocupada se a criança vai desenvolver a questão da comunicação, da fala, se essa criança vai se adaptar bem dentro da escola, né? Então, assim, são questões que são importantes. E aí, com isso, eu acho que é deixando um pouco essa questão do movimento de lado, do exercício físico. Mas hoje se sabe, através de pesquisas, através de estudos, a importância desse desenvolvimento. Porque quando você trabalha a questão do movimento com uma criança, né, eu estou trabalhando não só a questão física, né, como a gente falou, a questão de uma saúde física, mas também de uma saúde cognitiva e uma saúde mental também. Melhora a autoestima da criança, porque aí se ela consegue lidar com uma bola, se ela consegue andar de bicicleta e a turminha do prédio desceu para o parquinho e ela não consegue fazer aquilo, ela vai ficar o quê? Meio excluída daquele momento, né? Sim. Então, a partir do momento que ela consegue, opa, eu consigo, eu dou conta. E, às vezes, o que eu percebo assim, no meu dia a dia, né, na prática, porque a criança não consegue. Não é que ela não consegue, é que ela não foi exposta àquele estímulo, é que ela não teve oportunidade. E, às vezes, o tempo dela de aprendizado vai ser um tempo diferente de outras crianças. Então, precisa insistir mais. Precisa insistir mais. E, assim, ela consegue. E consegue todas as coisas. Desde que
seja prazeroso para ela também. Porque assim, porque é autista, ele tem que nadar, ele tem que dançar, ele tem que jogar basquete, ele tem que jogar futebol. Não, gente, peraí. Todo mundo faz isso? Todo mundo é bom em tudo? Não. Então, o que é importante? Aquela família e o profissional, né, os terapeutas, conhecerem aquela criança, conhecer aquele jovem, saber das habilidades dele e investir naquilo. Não que ele não, que ele mais gosta. Que ele gosta, que ele vai ter prazer em fazer. Não que ele não possa fazer outras coisas, né? Então, com os meus alunos ali, a gente começa a fazer um trabalho de psicomotricidade, né? Que eu até estava falando para a Alexandra. Isso Que aí. palavrão é esse? Por favor, Que palavrão. explique, né, o significado. Eu não paro de falar, meu Deus. Mas é Um assunto vai virando outro, né? É porque a terapia psicomotora, ela envolve a questão afetiva, cognitiva e motora, né? Então, é a percepção dessa criança que ela tem do corpo dela em relação a ela, ao outro e ao ambiente que cerca ela. Então, quando eu começo a fazer um trabalho com essa criança, com esse jovem, às vezes porque o jovem ele chegou, né, mais velho, não tem problema, até com adulto, né? E aí a gente vai trabalhar essa base com essa criança, com essa, né? Para que ele possa depois desenvolver outras habilidades. Aí dentro disso a gente vai trabalhando. Pode ser um esporte, pode ser uma natação, pode ser uma dança. E aquilo que ele gosta mais, ele vai desenvolver mais. Então, assim, a gente tem alguns exemplos. Tem uma criança que eu acho muito interessante, ele foi comigo, né, para mim, porque ele estava sofrendo bullying na escola, no futebol. Então, ele é autista nível 1 de suporte, né? E ele gostava, mas ele estava sofrendo bullying lá, uma falta de coordenação, uma falta também dele ter sido exposto à atividade, né, quando ele era mais novo, devido a isso que eu falei, que ele se preocupou com todas as questões e deixou essa, né? Porque, gente, é muita coisa, não dá, né? Assim, se for pensar bem, é muito difícil. Não Por cabe isso, na São muitas agenda. horas de terapia. e outra coisa também, às vezes a pessoa não tinha esse olhar. E, assim, por isso que é importante a gente estar aqui, né? Sim. Discutindo isso, falando assim, queria até parabenizar vocês no meio da conversa, porque eu assisti alguns episódios, né? Que bom. E, assim, foi muito bacana, muito leve, muito gostoso, né? E, assim, muito informativo. E de uma Tava forma... precisando, não tava, Viviane? Um Muito, podcast muito, desse? muito, muito. Uma honra, né? Mas agora, fecha aspas, né? A pessoa que... a gente continuando. Então, assim, aí ele foi para mim, essa criança, né? E a gente começou a fazer um trabalho de base com ele, de coordenação, orientação espacial, de equilíbrio, de tônus. Gente, o menino, no final, estava arrasando no futebol, assim. Então, é muito prazeroso. Mas por quê? Era um sonho do pai ou era um sonho da mãe? Não, era dele. Ele queria. Né? Então, ele conseguia expressar. Agora, tem criança que não vai conseguir expressar isso, né? Às vezes verbalmente, mas, assim, através das atitudes. Agora, lembrei de um. Me fala de alguém. Posso falar? Pode, Vivi. Eu tenho outro aluninho, gente, que vocês não estão entendendo. E aí, quando eles não são verbais, como que você consegue descobrir se eles estão gostando ou não? O corpo fala, né, Carlinha? E aí? O corpo fala, a expressão fala. Assim, às vezes, mesmo em momentos difíceis para eles, eles conseguem expressar para a gente, né? Então, assim, a partir do momento que você vai convivendo com essas crianças também, por isso que eu estava falando a questão do currículo, é importante a gente ter todo esse currículo, né? Estudar, nunca parar, não tem como. Mas, assim, o vínculo que você cria com o seu aluno, com o seu paciente... E o conhecer esse paciente, né? Às vezes, no princípio, é um pouco difícil, porque vocês vão tendo aquele momento ali, né? Dele te conhecer, de se abrir para você, e você conhecer ele também, mas você vai começando a entender, né? Então, assim, dentro dessa terapia psicomotora, aí eles vão mostrando, né? Então, é um sorriso, é um olhar. Eu tenho um aluno, sabe, Alexandra? Conta. Que Ele sorri com o olhar. Então, quando ele abre aquele olho na piscina, assim, ele chama João Lucas, sabe? Ah, que lindo. Me conta, como que ele, dentro da piscina, debaixo da água, Vivi, você já viu? Maravilhoso. Ele sorri debaixo da piscina? Sorri debaixo da água. Então, o João Lucas, ele gosta da piscina. Ele gosta da água. O João Lucas é não verbal, né? Mas a gente consegue ter altas conversas ali na piscina e ver aquele sorriso dele, ver o corpo dele ali, né? Ele relaxando. E eu acho que, sim, isso também é bom para ele, né, Carla? Sim. Acho que ajuda no sono, ajuda a relaxar, né?
questões também cognitivas e pedagógicas, né? Que eu conseguia trabalhar com ele dentro da piscina ali, né? Sim, cores, formas. Formas, exatamente. Então, assim, e o trabalho também é um trabalho multidisciplinar, né? A gente não trabalha sozinho. E eu fico muito feliz, assim, que eu tenho tido a oportunidade de trabalhar com excelentes profissionais que têm entendido a importância da atividade física, da psicomotricidade, do exercício físico na vida dessas pessoas, né? E o espaço vem crescendo a cada dia. Se você tivesse que deixar um recado para, assim, uma dica, alguma informação para as famílias, para os pais que têm crianças autistas. Bom, aí eu falaria para eles o seguinte, que a oportunidade, para eles criarem oportunidades. Eu sei que não é fácil, né? Mas que um momento de... Às vezes ele não tem condições hoje, devido às horas de terapia, né? Devido à carga horária dos pais ou da criança. Mas, assim, um parquinho que ele fosse com essa criança, subir num banco, descer num banco, ir num balanço, mora num prédio, sobe uma escada, desce uma escada, conta 1, 2, 3, eu lembrei agora, eu vou falando e vou lembrando, né? Um aluno que ele era não verbal, e um dia a gente teve a oportunidade de estar no cinema com ele ali, fazendo uma sessão fora. E eu fui descendo com ele pela escada. E eu contando com ele, 1, 2, 3. Quando chegou no 8, ele falou 8. A mãe dele estava do meu lado. A mãe dele... Caiu pra trás? Vivi, ele falou 8. Você viu, Vivi? Ele falou 8. Então, assim, é bacana. Então, assim, a gente nunca pode desistir. Eu sei que existem momentos difíceis, né? Mas que eles procurem, de alguma forma, encaixar esse exercício na vida, né, das crianças. Assim, eu estava comentando com a Alexandra também, Carlinha. Assim, eu vou falando exemplos, porque eu acho que é muito prático, né? Do pai, que você deu, achei ótimo. Então, assim, tem um pai, tem um aluno meu também que veio novinho, a gente trabalhou toda essa base psicomotora com ele. Aí, um dos objetivos era que ele andasse de bicicleta, ele começou a andar de bicicleta. Então, assim, foi uma alegria, uma conquista muito grande. E depois eu comecei a trabalhar basquete com ele e, assim, acho que as pessoas nunca esperavam que ele ia chegar no ponto que ele chegou. E começou a jogar basquete, acertando a cesta, né? Então, assim, eu vibrava, ficava aquela loucura. E o pai gosta de basquete. E o pai, pai, tá? Né? Mãe não, pai. Um pai muito ocupado, um pai, né? Então, assim, esse pai achava esse tempo na agenda e levava ele na sexta-feira, né? Que era o dia da aula dele. E começou a jogar com ele. Mas então, eu o pai... legal que você já deu a dica. Pai, venha de tênis. vem de tênis. Semana Eu falava que vem, pra venha ele. de tênis. Já vem preparado. Aí eu falava, vem de tênis. Aí, às vezes, ele saía... Mas, assim, às vezes ele saía do trabalho e ia direto pra lá, né? E às vezes não tinha... Aí chegava com alguma roupa assim, eu falava, mas e essa roupa? Mas era só brincadeira mesmo. O importante é que ele tava lá, né? E teve essa interação de jogar basquete com o filho. E aí começou... Isso cria um vínculo. Um vínculo muito forte, que pode né? abrir outras oportunidades. Com certeza. Então, De desenvolvimento mútuo, eu digo assim, não só para a criança, mas para o pai também. Para a família, né, Carlinhos? O tanto que é importante é o momento de interação que tem ali, né? Então, os dois poderiam andar de bicicleta juntos, os dois poderiam jogar basquete, entrar na piscina, né? Porque às vezes a criança não entra, fica dependente, né? Você pode nadar, né? Como você mesmo já nadou com o nosso João Lucas lá, né? É um exemplo também. Então, assim, é bem interessante isso. Vivi, eu já vi alguns filmes. Você sabe que eu sempre gostei de esporte e que eu brinco que o esporte, para mim, é uma metáfora da vida. A gente, no esporte, consegue lidar com emoções. Sim. E isso nos prepara para lidar com emoções no dia a dia. E tem vários filmes também que tem o esporte, tem autismo. Se você lembra agora, assim, ó, de pronto, sem combinado, ela não conversou comigo no bastidor. Não mesmo. De algum filme, de algum livro sobre autismo e esporte. Autismo e esporte, Carlinha, não lembro. Para te falar a verdade, assim, de rápido e pronto, não, né? Mas é algo que... É por isso que a gente precisa falar muito. Porque, por exemplo, dentro das Paralimpíadas, o que acontece? Tem as classificações, né? Então, se a pessoa tem amputação de um braço ou de uma perna, né? É até uma questão, assim, onde que eu vou classificar a pessoa com autismo para ela entrar naquela competição? Eu ia te perguntar aí. Né? Então, assim... Tem sido falado sobre isso, mas, assim, para ser bem sincera, não estou muito por dentro, assim, das últimas informações a respeito disso. Eu ia perguntar se você concorda com a separação Olimpíadas, Paralimpíadas. Isso é inclusão? Bom... Tava melhor polêmico, aqui, né? Não, eu acho que é interessante. Eu acho que a gente precisa falar sobre isso, né? Mas, assim, como eu te falei, tem a questão da classificação, né?
Tem a questão da equidade, né, que a gente fala. Sim. Por exemplo, então, assim, eu tenho que ver como que eu vou colocar uma pessoa para nadar, vamos colocar a natação, né? Eu vou colocar uma pessoa que fisicamente ela não tem nenhuma deficiência, como a que tem uma deficiência. Eu vou colocar as duas juntas para nadar? Não. Seria correto Não. isso? Então, aí, por aí a gente já pensa, Olimpíada para Olimpíada. É uma exclusão ou seria uma forma de inclusão? Porque o esporte de alto rendimento, ele é exclusivo. Sim. Ele é exclusivo. E isso não é porque é uma pessoa com autismo ou porque é uma pessoa com síndrome de Down, não. Trabalhei em escola durante muitos anos. Aí vamos separar time. Então, vamos separar time. Quem que eram os últimos a serem escolhidos? Quem? Você não, porque eu sei que é esportista. As pessoas que eram mais gordinhas. As pessoas que não tinham um rendimento tão bom no esporte. Ali já começava A exclusão. uma exclusão. Aí, se o professor tem uma consciência, ele vai trabalhar, vai incentivar, vai motivar, vai promover, né? Então, assim, por isso que eu acho que é viável, sim, Olimpíada e Paralimpíada. Para que seja uma coisa justa, né? Sim. Nesse sentido. Mas a gente Eu pode sei, levantar é o umas que você falou, polêmicas, sim. né? Acho que é Na questão da equidade, eu Sim. concordo com você. nesse sentido, né? E talvez pensar, às vezes, em fazer no mesmo período. Também não sei se Paralelo, é, né? Eu acho que a gente pode levantar algumas questões, assim mesmo, porque hoje mesmo eu estava conversando sobre inclusão, e eu falo que o esporte de alto rendimento ele é exclusivo. Não adianta, gente. Eu vou falar que né? Existem da questões. natureza dele. Exatamente, coisas são inerentes. Quando eu converso muitas vezes sobre jornalismo. É inerente que o jornalismo, o recorte dele é temporal. Fala assim, a matéria não pegou tudo. Seguinte, a matéria tem um recorte, tem um tempo, é da natureza dela. Então, já a história é outro produto. Mas não vamos desviar o foco. Por favor, Alexandra, volte para a pauta. O foco aqui é o autismo, né? E a gente está falando e as famílias e as também, famílias. né? Mas E as aproveitar, mães. Sim. só esse break aqui, porque eu quero agradecer os nossos apoiadores. Vou ler aqui para vocês, gente. A Bold Studio, onde nós estamos gravando. Apoiador do podcast Autismo Sem Culpa. E também a Brasbravel Studio, do meu amigo Samuel Peregrino. É uma produtora independente aqui de Goiânia. Muito show. Voltamos os comerciais. Adorei. Então, a gente quer saber, assim... A gente sabe da importância, né, da atividade física para o ser humano, né? Sim. Para a pessoa com deficiência e também para as famílias. E aí existe a questão das mães, né? Vamos falar aqui da maternidade, já que nosso podcast traz esse tema também. Como que e se você tem ou acompanha mães que têm filhos autistas, mães que cuidam de crianças ou de pessoas com deficiência e que participam ou que fazem atividade física. Como que é isso na sua realidade, assim? Passa para nós a sua visão. Tem aquela expectativa e realidade, né? Eu gostaria que fosse a minha expectativa, mas assim, como a gente sabe, essa questão dessa maternidade é uma questão muito complicada, né, gente? Então, assim, a sobrecarga é muito grande. A sobrecarga para a mãe já é, né, grande. Para a mãe que tem um filho, né, ou uma pessoa na família ali com uma deficiência, um transtorno, alguma coisa assim, é mais pesado. Então, assim, fica muito difícil para essa pessoa desenvolver esse tempo. Eu sei disso. Eu falo dentro do que eu vejo, né? Então, acompanho em terapia. Muitas trabalham fora, tem que cuidar de casa. Então, é puxado. Mas, assim, eu acho que a gente precisa desenvolver e acolher e apoiar essas mães para que elas tenham esse momento. Porque a gente fala muito assim, né? Cuidar de quem cuida, né? Sim. E essa atividade física vai trazer para ela momentos dela se renovar, né? Renovar a mente, renovar o corpo, fazer bem para a saúde dela, para ela ter essa mais disposição para estar ali, né? Cuidando desse filho, né? Mas essa não é a realidade, na verdade, Alexandre. Então, assim, inclusive, quando a Carlinha me chamou para estar aqui, aí eu comecei a pensar sobre isso. A gente começou um grupo recentemente, né? Sim.
um horário até assim que o povo fica rindo, as pessoas ficam rindo. Nossa, mas segunda-feira de manhã é porque a mãe deixa o filho na terapia, a mãe deixa o filho na escola e tem aquele momento ali. Então, é um grupo de mulheres, né? Então, o que a gente chama o grupo? Beach terapia, viu, gente? Não é Só para mulheres. não é beach tênis, é beach terapia, né? Beach terapia, então você não precisa saber nada. Não. É ir lá que a coisa vai acontecer, né? Então, o momento para ter... Mas, assim, para ter mesmo esse gasto de energia, é o exercício físico, não é uma atividade física, né? Sim. E para a gente poder... Assim, começou agora, tá bem recente, mas depois dessa conversa aqui, minha cabeça também já tá um turbilhão aqui, né? Para mais coisas acontecerem, tá vendo? Tanto que é importante o trabalho de vocês. Então, assim, essas mães, a gente tem a dificuldade da rede de apoio também, não tem com quem deixar a criança, né? Mas, assim, tudo é possível. Sim, é importante a persistência, né? Porque, assim, a dificuldade vai vir, vai ter o dia que você não vai poder, mas não pode nessa segunda, na próxima, vai. E outra coisa, cria um momento ali na sua casa, põe um vídeo no YouTube, vai dançar se você gosta. Primeiro, tem que procurar uma atividade que seja prazerosa. Sim. Porque nem todo mundo gosta do exercício físico, né? Mesma coisa também. Como que é, Carlinha? E ninguém gosta da mesma coisa. Da mesma coisa, exatamente. Igual você descobre o perfil do seu aluno. Sim, a pessoa tem que descobrir o que ela gosta, né? Eu gosto de dança, eu gosto de musculação, eu gosto de andar de bicicleta. Musculação acho que é muito difícil achar. Não, mas tem quem goste, viu? Gosta mais do resultado, né? Pensa nisso também, tem um resultado, né? Então, assim, encontrar motivação você não vai ter sempre. Então, tem que ter disciplina, se organizar e, de alguma forma, começar. E aí vai encaixando, né? Mas é muito importante. E, Vivi, você falou que é muito difícil, na realidade, que você acompanha essas mães terem esse tempo e, às vezes, sobrar o dinheiro, porque tudo ela vai querer encaixar no filho. Mas entre as mães que conseguiram fazer algum exercício físico ou atividade física, conseguiram encaixar isso na rotina, e as mães que não conseguem, você percebe diferença na saúde mental ou na saúde física para lidar com o dia a dia dessa sobrecarga? Sem dúvida, Carlinha. Assim, a gente percebe como essa disposição, né? E a autoestima dela ajuda ela, né? Então, assim, ela está melhor, está mais preparada. Questão de saúde também. Então, assim, da alegria que ela, né? Porque é um momento, acho que todos nós precisamos, né? Desse momento, né? E aí, além dela estar cuidando ali, né, do corpo, né, da saúde física, a saúde mental também melhora, né? A gente sabe que pesquisas e mais pesquisas têm sido feitas em relação a exercício físico e saúde mental, né? E a gente sabe, assim, é uma coisa que sempre que fala de autismo fala disso, né? Assim, até já ouvi você falando sobre isso também, que a sobrecarga de uma mãe, ela é comparada ao quê? A um soldado pós-guerra, o estresse, né? Então, e a gente sabe que o exercício físico, ele alivia esse estresse, né? Esse estresse. E libera hormônios, né? Endorfina, serotonina, que são hormônios importantes, né? Para o organismo, né? Assim, para ter essa alegria. Então, é muito importante. Faz diferença, faz muita diferença. Necessário, né, gente? Nossa saúde mental, física e mental. Né? E assim, agora, vocês falam que eu posso falar, né, para o pessoal. Sim, pode falar. Então, assim, as famílias que estão ouvindo isso, né, os pais, os avós, né, então, assim, é importante que você colabore com essa mãe para que ela tenha esse momento. Que vai ser um momento que vai ajudar a família toda, não só a mãe, sabe? Mas vai contribuir para todo o processo de desenvolvimento da criança e qualidade de vida da família. Perfeito. E, Vivi, uma pergunta. Alguma mãe já te disse alguma coisa que você não esquece? Na verdade, 2 perguntas. Uma virou 2. É sempre assim. Alguma mãe já te disse algo que você não esquece, né, desde 2015 para cá? Já são quase 10 anos atuando especificamente nessa área. E algo que você já percebeu em algum dos seus alunos, não precisa falar do João Lucas, pode falar dos outros, que mexeu muito com você, que você falou, uau, é por isso que eu tô aqui. É por isso que Deus me casou. Vai fazer chorar. Né? Aí não pode, Carla. Assim, as falas são muitas, né? Mas eu acho que, como eu falei aqui, o corpo fala, né? E às vezes o silêncio de algumas falam mais do que muitas falas. E é muito forte, assim.
Eu estava comentando com a Alexandra lá fora que teve dia que eu tive que... Eu tive, não, né? Que o momento proporcionou que eu estivesse com a mãe e não com o meu aluno, né, ali, que essa mãe estava precisando muito. O que eu vejo é assim, a fala mais forte é que a gente ouve, e quando eu morrer, com quem que ele vai ficar, né? Então, assim, é uma fala que, para mim, é muito forte, né? Mas, assim... Por isso que, às vezes, elas nem pensam nelas, né? Nem se preocupam com elas. E parece que, às vezes, tão pequeno eu falar de exercício físico diante disso, né? Mas não é pequeno. Tudo que... Assim, uma das coisas que eu aprendi com o autismo, que tudo é importante. Às vezes, a pessoa falava para mim assim, nossa, ele teve uma pequena conquista, né? É uma conquista, né? Que, às vezes, para nós, às vezes, é tão pequeno. Mas eu percebi isso dentro de tudo que eu tenho vivido, que nada é pequeno. Que uma conquista é uma conquista. Sim. Que uma vitória é uma vitória. Então, uma atividade física para uma mãe é uma atividade física e é algo que é importante para ela. E que vai levar a outros progressos. Que vai levar a aquilo que eu falei, a qualidade de vida dela, que vai refletir em todo o ambiente dela, né? Então, assim, eu choro mesmo, sabe, né? Eu poderia falar algumas frases aqui, mas, assim, para mim, é difícil, não dá para comparar. A maternidade é difícil para todo mundo, é difícil para todo mundo, né? É bom para todo mundo também, porque tem todos os lados, né? Eu acho que a gente tem que falar isso também. Mas é muito sério. A gente precisa ter esse olhar para essa maternidade dessa mãe, né? Com crianças com autismo, porque é muito pesado, Carlinha. Então, assim, se tem uma pequena coisa que eu posso fazer e que vai ajudar. Então, se eu posso levar essa informação hoje, através desse podcast, para essas pessoas, às vezes até a mãe que está ouvindo vai falar para mim, coitada. Se eu posso recomendar esse canal, inscrever no sininho. Na hora. Às vezes vai falar assim, mas tanta coisa para ela falar, ela vai falar isso para mim? Vou falar sim. Porque é um investimento na vida dela, é algo que vai fazer diferença na vida dela e vai fazer diferença na vida da família dela. E ela precisa pensar nela, né? De alguma forma. Começa com 10 minutos, com 15 minutos, uma vez na semana, uma vez a cada 15 dias. Começa. Põe um pezinho lá que o mar vai abrir, né? Isso. Amém. Fala pra gente como que começou o Beach Terapia, né? Que é justamente, né, puxando o gancho desse assunto aí da... Então... Não, o Beach Terapia, na verdade, eu postei alguma coisa lá que eu estava fazendo uma aulinha de beach tênis, uma pessoa me ligou, onde você está fazendo aula? Fiz só uma aula, tá, gente? Pois não deu certo. Aí eu expliquei que eu não estava fazendo aula, mas lá o local que eu trabalho, eu atendo as crianças em um clube, né? Falo que meu escritório é maravilhoso. E aí ali tem a quadra, então o pessoal da SOF também, né? Que está todo apoio, né? A Carla já esteve lá, é bem bacana também, assim, apoia muito o trabalho. Até o nome direitinho, porque às vezes o pessoal ouve a SOF... É a Associação dos Oficiais do Estado de Goiás, né? Então, ali, e aí tem a associação e o clube dos oficiais, né? Então, é onde que eu atendo, tem uma parceria lá e eles acolhem muito as crianças, as famílias, é muito bacana. Férias, inclusive, já fizeram. Bem bacana. E aí, a quadra ali, eu reservo a quadra, e aí eu falei, então a gente pode abrir um horário. E com isso, veio a mãe de um aluno meu, que até estava contando, que foi muito interessante, ela falou, eu vou então. Mas nunca peguei numa raquete, falei, é dessas mesmo, que vão participar do Beach Terapia. Mas volta a falar, gente, é exercício físico. Não é recreação, não. É Beach Terapia. E aí ela foi, então... Mas aí começou, então... Assim, tá muito recente ainda, né? A gente mas vai é uma testar. Ideia bacana. A Carlinha vai estar lá, depois a gente... Oba! Então é isso. Aí... Tá começando, né? Mas e se alguma mãe, alguém ouvir, quiser entrar em contato, né? E participar com a gente, vai ser muito bem-vinda. O telefone, Vivi, aqui a gente... Já que é assim, né? Deixaram o arroba dela. Né? O arroba do Instagram. É melhor mandar lá no Instagram, né, Carlinha? A gente divulga aqui o... Aí, então é isso. Foi assim que está começando. E essa mãe foi lá, participou. Então, às vezes a gente tem um momento de conversa ali, né? Faz uma oração... E eu achei bacana, assim, o relato dela, que ela até falei para a Alexandra, ela começou a chorar, falou, eu precisava de um momento desse, né? Então, assim, as outras meninas que estavam lá não sabiam, mas eu sabia, estava acompanhando ela ali, então, assim, foi muito marcante. Eu acho que acontece isso, a mãe, como a gente estava comentando, né? Ela perde muito do seu momento como mulher. E a mãe de uma criança com deficiência, esse momento fica mais longínquo ainda.
Então, talvez o que você proporcionou para essa mãe foi isso. Essa volta, né, de... Nossa, eu tô fazendo Esse resgate, né? Esse resgate, a palavra é essa, esse resgate. Eu tô fazendo isso porque eu gosto. E é isso, de descobrir. Exato. E eu posso, né? Eu gosto tenho de um lugar, eu dança. tenho... Então, assim, é muito interessante. É uma oportunidade que a gente abre, né? E ela vai vendo que é possível. E o bacana também, nesse dia que o pai foi, e aí eu tenho bons exemplos de pais. Então, para poder ficar com a criança e ela poder participar lá, né? Porque ele faz um trabalho home office, também nem todos podem, né? Mas, assim, quem pode, às vezes pode e não faz também, né? Então, aí é outro podcast, né? Mas é isso aí. Tipos de pais. Mas, assim, enfim, aí estamos lá nesse vídeo de terapia. Eu acho que vai ficar bom. Vai ser muito bom, Já né? está sendo bom. É porque a sobrecarga da mãe é muito grande. Acaba que ela vai afastando, né? Sim. Dos amigos. E aí as pessoas param de chamar. Ela não vai vir mesmo, eu não vou chamar. Não, gente, chama. Faz sua parte. Se ela puder, né? Se ela não for, é porque realmente não pode ir. Sim. Mas se ela puder, ela vai estar lá. Tenho Com certeza. Exatamente. Né? Não leva pro pessoal o não. Claro. O não, normalmente, é de cansaço. Sim, sem dúvida. É importante falar. E se, né? Vamos junto. E sempre chamar. Rola um espetinho às vezes, né, Vivi? Rola demais. Então, assim, tem atividade física, mas tem espetinho também. Tem também. Mas primeiro é o exercício. Obviamente. Ótimo, muito bom. Adorei te receber aqui. A gente tem muito assunto, né? Da vontade de ficar, mas a gente está com o horário já extrapolando também. A gente quer te agradecer pela presença, te agradecer pelo convite, por aceitar o convite. E que você venha mais vezes aqui no podcast Autismo Sem Culpa. Com certeza. E o tempo foi curto pelo tanto de conteúdo que você tem para compartilhar com a gente. Os próximos convites, você pode ter certeza que eles estão todos de pé. E a gente vai lá testar, sim, essa terapia. Vamos lá fazer terapia. Então vamos. Depois Segunda contar cedinho. aqui para os nossos internautas. E mais uma vez, obrigada mesmo. Pelo seu trabalho. Por tudo que você faz pelos seus alunos. Eu sou prova disso, de todo o seu amor, carinho e zelo. E você não transformou só a vida do João Lucas, ou a minha vida. A vida de Lavar ela. Lavar ela, que tem que terminar, que tem que sensibilizar a Vivi. Mas todas as mães que estão assistindo e conhecem a Vivi sabem disso. A Vivi faz tudo com coração. Então, sempre que eu pude indicar a Vivi, eu indiquei, porque eu sabia que... É o que ela falou, não é o currículo. É a relação ali que se faz entre ela e a mãe, e entre ela e a criança, e onde as pessoas são transformadas. Então, obrigada por você cumprir o seu chamado, Vivi. Exatamente. Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui com vocês, né? Agradeço o pessoal que está ouvindo, que vai passar isso para frente também, que eu acho que é muito importante a gente divulgar, né, o conteúdo. Acho que a gente poderia falar de várias questões, assim, técnicas, né? Muita coisa, é muito assunto, né, Carla, como você falou, mas eu acho que foi uma conversa assertiva, foi uma conversa necessária, né? Acho que foi o pontapé de muitas coisas boas que virão. Então, acho que cumpre o papel e o propósito desse podcast, né? Que é levar informação, que é despertar, né, nas pessoas a curiosidade, o desejo de fazer, de ser melhor, né? Então, estou muito feliz. Parabéns para você, Carla. Parabéns, Alexandra. E uma honra estar aqui. Podem contar sempre comigo. Obrigada, Vivi. A gente volta daqui 15 dias com mais um episódio inédito do podcast Autismo Sem Culpa. Vamos agradecer a Alexandra mais uma vez, nossos apoiadores, a Bold Studio e também a Bras Bravel Studio. Até mais. Até mais.